Olá, boa noite. O Ministério do Trabalho está na mira do novo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a extinção da pasta e isso já tem causado muita polêmica, principalmente entre os advogados que já se manifestaram contra o fim do ministério. E sobre este assunto, a gente conversa hoje com o presidente da OAB de Santos, Rodrigo Julião. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, queridos telespectadores. Um prazer enorme estar aqui discutindo assuntos de tão relevância para a população e também para a classe dos advogados. Vamos tentar entender um pouquinho, doutor, o que está acontecendo? Por que o governo acha plausível acabar com o Ministério do Trabalho? Uma das propostas do governo Bolsonaro foi justamente enxugar a máquina, né? Nós sabemos que nós temos um prejuízo muito grande por ano com relação à economia do Brasil, com relação ao número de cargos e ministérios. Era uma proposta já em campanha, então nós tínhamos essa previsão de redução dos ministérios lá em Brasília. Agora a questão é que sempre quem paga, né, a conta é a população. E um dos primeiros ministérios que foi assim, não extinto, né, mas acabou fazendo a fusão junto com outros dois, foi o Ministério do Trabalho. Então quem está pagando a conta, quem vai pagar a conta lá na frente, infelizmente, é o trabalhador. E por isso que nós assim, estamos com uma preocupação enorme para que isso não acabe afetando o dia a dia com a perda de direitos, com a perda de garantias fundamentais. E estamos fazendo um movimento aí junto, né, com as demais entidades envolvidas em prol da sociedade. O senhor acha que os argumentos justificam essa extinção da pasta? Nós temos dois tipos de argumento. O único que justificaria é o argumento econômico, né, que é uma proposta de redução que precisamos mesmo reduzir o número de ministérios no Brasil. Agora, com relação à nomeação do Ministério do Trabalho e fusão junto a outros dois ministérios, nós entendemos que haverá, no futuro próximo, uma perda, né, ao trabalhador. Já tivemos recentemente com a reforma da legislação trabalhista, né, apesar de não ser total, uma grande reforma trabalhista, nós tivemos o enfraquecimento dos sindicatos profissionais e agora, num segundo passo, nós estamos aí, né, com essa extinção do Ministério do Trabalho, com a fusão junto a outros ministérios, que é a nossa grande preocupação. Há rumores, inclusive, com relação a eventual extinção da Justiça do Trabalho, que nós não cremos que isso irá ocorrer, mas a possibilidade de juntar, né, com a Justiça Federal, que daí seria uma perda enorme, não apenas aos trabalhadores, mas à sociedade como um todo, em virtude de celeridade processual, de perda de uma justiça especializada, como foi o caso do Ministério do Trabalho, que é um ministério especializado nas questões que envolvem relação de trabalho-empregador, e nós temos aí agora uma fusão e esperamos que haja um movimento muito forte do Poder Executivo para que não deixe isso chegar no dia a dia, no ganha-pão do trabalhador. Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo, o que muda efetivamente na vida do trabalhador com a extinção do Ministério do Trabalho? No primeiro momento, nada. O que vai ocorrer com os anos, provavelmente, né, a diminuição dos sindicatos menores, que é um ato que já veio com a reforma trabalhista lá atrás. Então nós sabemos que está tendo um enfraquecimento dos sindicatos e a partir do momento que o trabalhador deixa de ter o amparo do seu sindicato mais próximo, né, com certeza, não tendo essa assessoria, essa consultoria especializada de forma em defesa dos seus ideais, dos seus objetivos e principalmente dos seus direitos e garantias com relação ao meio ambiente do trabalho, prevenção de riscos, né, e garantia de pagamentos efetivos, poderemos ter esse enfraquecimento no futuro próximo. Agora a gente sabe também que isso acaba sendo um chacoalhão para os sindicatos, né? Porque tem muito sindicato que não faz a sua função. Sem dúvida. Com relação ao número de sindicatos no Brasil, entendemos que tem que ter, né, uma melhor organização. Nós temos um número enorme. Há um levantamento com mais de 15 mil sindicatos no Brasil. Você pega países desenvolvidos onde esse número não chega a 100. Então, assim, claro que é outra realidade social, é outra realidade territorial. O Brasil é um país muito grande. Sabemos que tem sindicatos que não são tão atuantes quanto deveriam, mas isso não justifica, né, a extinção do Ministério. Não é por causa de minorias que a gente iria prejudicar a grande maioria, que é o trabalho sério desenvolvido pela maior parte dos sindicatos, tanto dos empregados quanto patronal. A gente tem percebido nas redes sociais e em vários outros meios que a OAB de Santos ela tem sido dura nas críticas em relação à extinção do Ministério do Trabalho. Essa é uma posição pessoal sua
ou é algo articulado já com a classe? Não, essa não é uma questão pessoal, até porque se fosse eu não iria institucionar pela ordem. É uma instituição de várias entidades de classe, inclusive a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos fez um movimento que teve nosso total apoio recentemente, junto com vários sindicatos. A Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas também está à frente disso. É uma preocupação que não envolve apenas Santos, mas o Estado de São Paulo e o Brasil, porque o que nós estamos tentando passar para a sociedade. Quando fala em extinção da Justiça do Trabalho, muitos empreendedores falam, ai que bom, porque a Justiça do Trabalho é um problema para a nossa economia. Não é, só o trabalho nunca foi um problema para a economia. Tivemos aí, após a reforma trabalhista, falando que houve um aumento no número de emprego no Brasil. O aumento, primeiro, foi pequeno, e segundo, se deu pelo restabelecimento da economia. A economia cresce, o número de emprego cresce. Isso não necessariamente pelas relações trabalhistas. Não, muito pelo contrário, porque quando nós falamos assim extinção do seu trabalho, o ideal é que não existisse. Como não é ideal que não existisse justiça criminal, que não houvesse crimes no Brasil. Só que essa não é a nossa realidade. Infelizmente, nós sabemos que a precarização do trabalho no Brasil é enorme. Temos, inclusive, hoje em dia, pessoas trabalhando em 2019 sob condições análogas a de escravo no Brasil. Como é que você vai extinguir uma justiça dessa? E quando fala da remessa para a Justiça Federal, que não haverá perda, a perda haverá sim, porque quando você pega, por exemplo, o processo do trabalho, que é um processo que tem uma média nacional de 2 a 3 anos a duração do processo, que é demorado quando nós estamos falando de créditos de natureza alimentar, como é o crédito trabalhista, você vai para a Justiça Federal, onde a maior devedora é a União, a média dos processos é de 8 a 9 mil. E a Justiça do Trabalho ela tem uma função arrecadadora para a União também, ou seja, todo o processo trabalhista, os encargos previdenciários que não foram recolhidos na relação patronal, são diretamente enviados à União, ou seja, teremos uma perda, um atraso na arrecadação de encargos que foram sonegados por determinadas pessoas. Então, quando nós falamos em manutenção, é que nós temos uma justiça especializada hoje. Nós temos que tentar no Brasil, quanto mais especializar, melhor. Eu sempre fui muito crítico com relação ao ingresso na magistratura, por exemplo. Eu trabalho muito na parte acadêmica, vejo muitos alunos sonhando com a magistratura e muitos que passam no concurso acabam pegando uma cidade de 400 quilômetros da sua residência, sem experiência nenhuma praticamente, acabaram de sair da faculdade, vão julgar processo crime, processo de família, processo previdenciário, recuperação judicial, tudo numa vara que é única. Daí você fala, não, vamos especializar, você cria uma vara de família, é claro que vai ficar mais célere, mais especializado. E como nós estamos brigando aqui agora, tentando uma vara contra a criação de vara contra a violência doméstica, que é um problema no Brasil gravíssimo, que nós não podemos compactuar mais, tem que especializar, criar varas específicas. Daí você chega em 2019 e fala, olha, a vara especializada trabalhista, vamos juntar com a Justiça Federal. Isso é retrocesso. Como você fala que tem um ministério especializado para o trabalhador e para os empregadores, olha, vamos juntar com o Ministério da Economia e Justiça. Me desculpa, quer dizer que a economia não justifica o fato. Não, claro que não, que são coisas distintas. Até porque se a economia subir, o trabalhador vai ganhar mais. O que acontece? Quando o presidente vem e compara, por exemplo, países desenvolvidos como os Estados Unidos, assim, eu já tive possibilidade de participar do dia a dia do trabalhador lá nos Estados Unidos. Lá, quem conhece o que eu já ouviu falar, ele trabalha 8 horas por dia, ele ganha na hora, bem remunerado, a mão de obra é muito valorizada. Sim. E o que é industrializado é muito barato. É o contrário aqui no Brasil. A mão de obra é desvalorizada, daí o que é industrializado é muito caro. Veja quanto a gente paga num tênis aqui, quanto você paga na mão de obra do trabalhador. Nós temos um salário mínimo que não chega a R$1.000. Agora, com aumento pequeno, está em média aí de R$1.000 por mês. Você não paga, Você não paga direitos fundamentais garantidos, como saúde, lazer, educação, você não consegue. Então, qual é a comparação que o Poder Executivo está fazendo? Olha, nos Estados Unidos não existe justiça do trabalho. Claro, lá não existe precarização de serviço. Não existe necessidade de se haver uma justamente não há necessidade. Né? Então, o ideal é que a justiça do trabalho seja extinta por si só, que não haja conflitos. Mas se há conflitos, daí o pessoal fala, mas tem muito abuso. Claro, os abusos têm que ser repelidos pelo próprio judiciário trabalhista. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a extinção do Ministério do Trabalho e eu converso com o presidente da OAB de Santos, Rodrigo Julião. Doutor, a gente está falando sobre
essa problemática que hoje a gente tem, né, a extinção do Ministério do Trabalho, que acabou indo para o Ministério dividido, né, entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. Hoje, numa região como Santos, uma região de trabalhadores braçais, onde a gente fala, de repente, do porto, na questão portuária, a necessidade de debate é ainda muito maior. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos aqui no coração, né, do Brasil, quando envolve a questão do porto, a entrada do PIB nacional. Nós sempre tivemos grandes problemas com relação ao trabalhador portuário, por precarização, acidentes. Então, isso sempre foi objeto de mobilização. Tivemos aqui a cidade de Santos como pioneira também na maior parte das reivindicações que envolvem sociais e trabalhadores. Haja vista o movimento dos caminhoneiros ano passado, onde Santos, né, foi o protagonismo no noticiário nacional. Então, com certeza, a cidade de Santos tem que ser, né, protagonista nessa discussão, tem que ser ouvida, tem que ser muito bem debatido, porque envolve não apenas o trabalhador portuário, mas toda a região como um todo, né? Praticamente, grande parte do que entra no Brasil vem pelo Porto de Santos, e aqui, né, a atividade dos trabalhadores é de extrema relevância para a sociedade do modo geral. Agora, no bloco anterior, a gente mencionou muito por cima a questão do trabalho escravo. Hoje, essa discussão ela fica em torno do Ministério da Justiça. Pode ser que a fiscalização se torne um pouco mais ineficiente nesses casos? Olha, pela pessoa que está à frente do Ministério da Justiça, eu não creio, né? Porque o doutor juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né, Sérgio Moro, agora ministro, é uma pessoa que vai sempre ao encontro da garantia e manutenção dos direitos fundamentais. Nós temos e tivemos aqui recentemente uma participação muito importante do Ministério Público do Trabalho nessas questões que envolvem trabalho em condições análogas à de escravo, que infelizmente em 2019 ainda existe no Brasil. E não para surpresa, existe aqui próximo da gente, você vai entrar aí no Vale do Ribeira, naquelas plantações de bananas, nós sabemos que existe, né, trabalhadores que vivem em condições análogas, não propriamente aquele escravo que a gente, né, visualiza nas novelas, nos noticiários, mas com condições mesmo degradantes de trabalho, trabalhos forçados, trabalhos com jornadas excessivas de 14, 15 horas por dia, num calor sem o mínimo de equipamentos. Então, esse tipo de atividade tem que ser totalmente coibida, não só apenas pelo Ministério da Justiça, mas pelo Ministério Público, pela sociedade. E a OAB também tem uma participação importantíssima nisso, na manutenção dos direitos e garantias fundamentais. Uma das justificativas para se acabar com a pasta com o Ministério do Trabalho foi que há fraudes nas concessões das cartas sindicais. Você acha que isso realmente acontecia? Bom, se formos acabar com o Ministério por questões de fraude, acabam todos, né? Porque nós sabemos que em todos os ministérios existem fraudes. O que ocorre, é que eu falei no primeiro bloco, o que nós lamentamos profundamente é que, assim, todo mundo é favorável à redução dos ministérios, todo mundo é favorável ao enxugamento da máquina administrativa, da máquina pública. Mas quando você fala que vai começar pelo trabalhador, que novamente o mais fraco vai começar pagando a conta, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por quê? Por que o Ministério do Trabalho? A questão de fraude, para mim, é um argumento muito fraco, porque nós sabemos que existe fraude em todos os ministérios, infelizmente, em todos os setores do Brasil, até porque pensamos, né, queremos que seja questões de minoria, casos esparsos, mas sabemos que ocorre. E isso não justifica em hipótese alguma. Pelo contrário, se está tendo fraude, deveria manter e fiscalizar e acabar com a fraude, né? Para que eventualmente mostre, culpe, puna quem eventualmente está causando esse tipo de conduta para servir até de exemplo aos demais. Agora, simplesmente, como você tem um filho em casa, o filho está dando trabalho, vai embora, vai para a rua. Não, você tem que cuidar, você tem que ir lá, não é simplesmente deu problema, extingue. Então, penso eu que quem está pagando a conta, infelizmente, pela primeira vez, está sendo mais uma vez o trabalhador e a população do modo geral. Nessa nova realidade, o que muda da relação entre o governo e os sindicatos? O que está acontecendo é que a relação dos sindicatos com o governo com o passado, né? O governo passado com a reforma trabalhista está tentando enfraquecer os pequenos sindicatos. Então sabemos que existe um número irracional de sindicatos no Brasil, sindicatos que não são atuantes em defesa dos trabalhadores. Pensamos que esses têm que ser extintos mesmo, mas o que tem que ter é o fortalecimento da classe, tanto patronal
quanto dos empregadores, a reforma dos empregados. A reforma trabalhista veio com uma ideia muito de diálogo, né? Isso é muito saudável numa relação. Pensamos que é muito saudável a relação pela especificidade de cada trabalho. Ninguém melhor do que aquelas pessoas que estão envolvidas naquela ação discutir os seus direitos e procurar tirar isso do Poder Judiciário, até para desafogar o Poder Judiciário, desde que haja o quê? Desde que haja proporcionalidade nas negociações, de que haja aqui uma paridade nas reivindicações e principalmente na solução dos conflitos. Pensamos que o trabalhador, do modo geral, num futuro próximo, não vai sentir, né, o custo dessa extinção que está ocorrendo, bem como a fragilidade dos sindicatos. Mas aqui, penso eu, que no futuro de uns 8 a 10 anos, a gente vai ter, olha, ou foi ótimo, porque agora todo mundo se entende e conversa, o que é o ideal, ou foi horrível, acabou a representatividade e a gente vai continuar com o trabalho precário no Brasil. Em qual alternativa você aposta? Eu sempre fui favorável ao diálogo, mas acho que o diálogo sempre tem que ter o respaldo legal. Você não pode simplesmente permitir, né, que em pessoas que estão em questões de desproporcionalidades tenham ali um momento para, por exemplo, conversar e dialogar. Cito como exemplo os centros de conciliações, né? Aqui em Santos nós tivemos, por ocasião da minha primeira gestão, a criação do CEJUSC, Centro de Conciliações de Conflitos, que está no estado inteiro, veio do Conselho Nacional de Justiça uma resolução, as partes têm que mediar. Perfeito, ótimo. Nós conseguimos aqui junto ao Poder Executivo local colocar na cabeça do Poder Executivo e da população que para mediar tem que ter assistência. Eu não tenho como colocar uma pessoa que não tem uma assessoria mínima de determinada área, abrir mão de determinados direitos, ela não sabe nem ao menos quais são os seus direitos. O que fizemos? Colocamos lá, via convênio da OAB com a Prefeitura, para todos que vão mediar, para todos que vão conciliar, que tenham, se quiserem, a assistência de um advogado, que isso é fundamental, né? Quando nós falamos de questões específicas de direito de família, de direito do trabalho, de direito empresarial, como é que alguém que é leigo vai negociar com uma pessoa que está assistida? Não há paridade. Então, aonde nós sempre seremos favoráveis, né, a formas alternativas de soluções de conflito, que é uma realidade no Brasil, por causa do excesso de processo e por causa da falta de infraestrutura, né, que é investida tanto pelo Executivo quanto federal, estadual e municipal, né, no Poder Judiciário, nós temos aqui também a responsabilidade da ordem em fazer manter valer assistência jurídica aos mais necessitados. Nós não podemos deixar que o mais fraco feche ou abra a mão de direitos com a pessoa onde está numa desproporcionalidade tremenda de assessoria jurídica. Então, de forma inédita aqui em Santos, o nosso CEJUSC que dá isso à população. Deveria ser feito no estado inteiro. E, infelizmente, não é o que ocorre, não é a nossa realidade no Brasil. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o Ministério do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Até já. O Líder está de volta. O nosso assunto de hoje é Ministério do Trabalho e eu converso com o presidente da OAB Santos, doutor Rodrigo Julião. Doutor, a gente falou sobre a extinção do Ministério do Trabalho, o que isso interfere na vida do trabalhador de uma forma geral. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da OAB de Santos. A OAB ela sempre teve um papel muito importante, né, um papel político, principalmente no processo de impeachment da presidente Dilma. A gente viu a presença da OAB muito marcante. E você acha que hoje, no governo Jair Bolsonaro, a OAB vai ter o mesmo peso? Sem dúvida. Nós tivemos aqui um processo de mudança nessa última eleição. Tivemos mudanças na subseção aqui de Santos, tivemos mudança na subseção de São Paulo, e no Conselho Seccional de São Paulo, e tivemos mudança também, teremos agora em fevereiro na OAB Nacional. Então penso que a OAB está vindo ainda mais renovada. Com relação a Santos, tenho a honra de ter sido, né, eleito mais uma vez para esse grande desafio. É uma honra presidir uma subseção de tamanha importância quanto Santos. Agradeço a confiança de todos os advogados, convido toda a classe a participar da nossa gestão. É muito importante a participação de todos. E eu sempre fui uma pessoa que eu penso que quanto mais descentralizarmos as funções, mais específica ficar a função de cada um, nós teremos maior sucesso, maior engajamento e, com certeza, uma maior produtividade. Semana passada, no segundo dia de mandato, baixamos uma resolução descentralizando todas as funções administrativas aqui na subseção de Santos. Para você ter uma ideia, a subseção de Santos nós temos 3 prédios, 9 salas de apoio, nós temos um centro de esporte e lazer, 60 comissões. Isso não pode ficar na mão só do presidente e de 4 diretores. Então, criamos 13 diretorias adjuntas, criamos diretor específico de patrimônio, diretor específico cultural, diretor específico de esporte, de controle com relação às contas
contas da ordem, então estamos colocando uma pessoa para fiscalizar todas as contas que são feitas por nós, né, do Poder Executivo, dos membros diretores da ordem, para facilitar o nosso próprio dia a dia. É muita coisa, às vezes alguma coisa pode passar, então temos que ter pessoas para puxar a orelha, chamar a atenção, para dar uma opinião, para trabalhar em conjunto. E esse é o nosso grande desafio, fazer a subseção de Santos voltar a ser protagonista, não apenas no Estado, mas no Brasil. Agradeço muito a participação do grupo, o grupo está muito focado, convido toda a classe a vir participar e tenho certeza que no futuro próximo vocês terão muitas novidades que envolvem não apenas a participação da ordem junto à sociedade, mas também voltar ao protagonismo, né, junto ao Poder Judiciário, de sanar de vez os problemas que envolvem aqui na nossa região. Quais as prioridades do seu mandato? Prioridade, assim, principal nos 100 dias, acho que a gente tem que valorizar a questão das nossas prerrogativas. Eu sempre fui uma pessoa muito favorável ao diálogo, só que com relação a descumprimento de prerrogativas, serei intransigente. Não dá para admitir descumprimento de prerrogativas por nenhum tipo de autoridade. E segundo, uma grande luta que não é apenas na cidade de Santos, mas na Advocacia Nacional, o aviltamento dos honorários advocatícios na advocacia extrajudicial, junto aos cartórios e também judicial por parte de alguns magistrados. E é claro, né, no dia a dia dos advogados, sabemos das dificuldades que envolve o processo eletrônico, com algumas falhas que ainda persistem e também com atrasos reiterados de audiências. Agora, na política nacional a gente vê um aumento significativo da presença de advogados, né? Com liminares, denúncias, enfim. Isso é algo positivo, negativo ou depende muito do ponto de vista? Eu acho que é inerente ao próprio advogado, né? O advogado, pela sua essência, ele tem essa essência de combate, de brigar pelo aquilo que está certo. Eu costumo falar quando falo assim, pô, por que você escolheu direito, né? Porque você quis ser advogado? O meu super-herói sempre foi meu pai, então desde pequeno eu tinha um sonho de seguir, né? Meu pai sempre foi advogado, minha família inteira viveu da advocacia. O pessoal fala, pô, por que ser presidente da ordem? Quando eu comentei com meu pai que tinha recebido o convite, o que meu pai falou, eu nunca esqueço. Fala, filho, tudo que nós temos foi a ordem e a advocacia que deu. Devolve um pouco para a advocacia, trabalhe em prol da advocacia, valorize a sua classe profissional. Então, essa essência combativa é do próprio advogado. É claro que eventualmente pode ter algum abuso, algum excesso por parte de um e outro, que a ordem tem a obrigação de levar ao Tribunal de Ética e Disciplina e avaliar. Mas eu penso que essa essência combativa em prol da coletividade é muito saudável. A gente teve um desejo de mudança que a gente percebeu durante essa eleição de 2018, né? Algo que movimentou as pessoas e o cenário político de uma forma geral. Existe alguma correlação em relação à eleição da OAB? Sem dúvida. Nós tivemos uma mudança em 2018 também aqui na OAB de Santos. Tivemos várias subseções de Estado onde houveram mudanças e tivemos principalmente na OAB de São Paulo, onde houve um racha de um determinado grupo, né, que já estava lá há 20 anos, e esse grupo acabou dividindo e houve uma alternância. Então, esperamos, né, que seja saudável a população, desejamos toda a sorte ao novo grupo que está aí e colocamos a nossa subseção de Santos totalmente à disposição em prol não apenas do Conselho Seccional, da OAB Federal e principalmente em prol de todos os advogados e da sociedade. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na presidência da OAB Santos. Eu que agradeço, Roberta, mais uma vez. Um grande abraço a você e todos os queridos telespectadores. Obrigada, UND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.